Bem, meu nome é José Bruno e dentro desse planejamento que vocês fizeram de obter resgatar a memória, né, das do ERJ, eu estava falando que eu já fiz muitos depoimentos sobre as do ERJ. Mas dentro desses critérios que vocês falaram aí, acho que tem ainda muita coisa, ainda tem coisas a acrescentar. E eu vou começar com uma informação muito importante para vocês, e eu duvido que alguém tenha essa documentação que eu vou começar com ela, entendeu? Que até eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, ó. É um documento que eu tenho aqui, que como se vê por esse documento, anexo, o primeiro movimento de criação das DUERJ foi a formação de uma comissão de organização da Associação de Professores da UERJ, COAPUERJ. Esse foi o primeiro movimento de fundação da UERJ. Por aí torna-se fácil deduzir que os fundadores das UERJ queriam inicialmente chamar a associação de APUERJ, Associação de Professores da UERJ. Entretanto, como a história registra, antes que a associação autêntica se consolidasse, a reitoria à época, numa tentativa de esvaziar a nova instituição, criou uma associação paralela e pelega, né? Roubando-lhe inclusive o nome, APUERJ. Diante desse fato, os professores da UERJ não esmoreceram e criaram na ABI a verdadeira associação, agora com o nome de ASDUERJ, Associação de Docentes da UERJ. O que, convenhamos, ficou até mais bonito. E como a verdade sempre prevalece, a APUERJ, pelega, surgiu praticamente natimorta e a ASDUERJ floresceu para se transformar numa das mais importantes organizações progressistas do país. Isso aí modéstia à parte, eu tive uma participação muito grande nas DUERJ, desde a sua fundação, eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia, entendeu? Eu considero as DUERJ uma das entidades mais importantes, entendeu, em termos de trabalho progressista do país. Aí eu faço uma observação seguinte: o fato de a ASDUERJ ter sido criada na ABI não deve passar despercebido, pois ele significa que os seus professores fundadores não conseguiram espaço físico no interior da universidade para realizar a assembleia de fundação da entidade. Ou seja, ela foi fundada na ABI porque nós não conseguimos espaço físico dentro da universidade para fazer a assembleia de fundação dela. Agora, o documento a que eu estou me referindo, que eu vou entregar para vocês agora, é esse aqui, ó. Como vocês podem notar, esse documento já é antigo. Esse documento é de março de 79. O que é esse documento? É a comissão organizadora da primeira Assembleia da UERJ. Aí, ó, Comissão Pró-Organização da APUERJ, que depois veio se transformar em ASDUERJ, né? Isso aí, tem 4 nomes aí dessa comissão, que estava pedindo uma sala para a reitoria para fazer reuniões. Aí está o nome do Ricardo Santos, o meu nome lá embaixo, e o nome do Vanderlei e do Antônio Carlos. Foi essa comissão que fez uma primeira reunião aqui no Centro Biomédico, que aí vieram outros colegas do campo já, entendeu? Para a fundação da UERJ, que se deu, olha, é de março, a fundação se deu na BI 7 de maio, foi isso? De 79. Lá se vão 45 anos, né? 45 anos. 45 anos de muita luta, né? Agora, como eu já disse daquele depoimento por escrito, só para lembrar aqui, a ASDUERJ ela foi criada num período de transição, né? Entre a ditadura, exatamente, foi a ditadura, período de transição entre a ditadura e a democracia no Brasil. Para ilustrar isso, coincidiu com a anistia, 79, e também com a prisão do Lula por ter feito uma greve no ABC em 1980, 81, né? Foi exatamente nesse período que a ASDUERJ foi criada, né?
Ou seja, a prisão do Lula demonstrando que naquela época a ditadura ainda se impunha de várias maneiras, e a anistia porque a gente começava a criar os espaços democráticos, né? Agora, para continuar lembrando, a Asduerge, ela teve um papel assim impressionante, né, em termos, por exemplo, de melhoria de condições de trabalho e salariais da universidade, né, dos professores. Conquistas essas que nunca foram feitas assim sozinhas, né? Ela veio sempre junto com as entidades dos funcionários. As entidades funcionárias era a ASUP, que era a Associação de Funcionários do Hospital, e tinha a ASUERJ, que era a Associação de Funcionários do Campus. Essas duas se uniram e deram origem ao Sintuperj. Essas duas entidades de professores e funcionários, junto com o DCE, naquela época muito atuante, deram assim conquistas monumentais para os professores e funcionários da UERJ, entendeu? E eu falo sem nenhum medo de errar, vocês podem colocar isso em qualquer lugar e ninguém vai me desmentir. Eu nunca vi, talvez tenha existido nesses 40 anos, um ou dois, entendeu, aumentos salariais, se não tivessem sido provocados pela atuação das UERJ e do Sintuperj, entendeu? Era sempre assim. Era pela luta dos sindicatos, entendeu, que essas conquistas se deram. E se a UERJ hoje tem um salário que pode ser considerado pelo menos digno, é por causa dessas lutas, entendeu? Se não fosse isso, não teria nada. O sujeito estaria ganhando, estaria do pão que o diabo amassou, entendeu? Sabe? Estaria da pobreza, da miséria, se não fossem as lutas dessas entidades. Porque, se eu me lembro, no máximo uma ou duas vezes você teve, assim, aumentos ou reajustes gratuitos, entendeu? Por parte do governo do Estado, que sempre foram omissos, entendeu? E até certo ponto calhordas com relação à universidade. Todos eles, sem exceção. Eu não vejo nenhuma exceção de governo do Estado, desde aquela época, que tenha servido aos interesses da universidade. Pelo contrário, só complicar a vida da universidade, né? Inclusive até alguns governos de esquerda, como foi o caso do governo Brizola, né? Aqui eu faço um parêntese eu sempre repito essa história, porque o Brizola a gente lembra principalmente por causa da atuação dele quando da questão da eleição direta para reitor. Que a gente foi cobrar, a gente não teve eleição direta, mas teve uma consulta, em que o Ézio Cordeiro foi eleito. E a gente foi lá para a porta do Palácio Guanabara cobrar a nomeação do Ézio. E o senhor Brizola, eu me lembro, não lembro, essa cena não sai da minha cabeça. Eu me lembro que o Brizola ia saindo lá de dentro daquele portão do Palácio Guanabara, à direita ali, ele ia sair de carro, e nós cercamos ele, e eu lembro que eu estava com o Ricardo, tinha mais uns 3 ou 4, a gente perguntou para ele, vem cá, e o reitor, você não vai nomear o reitor? Não vou nomear não, vocês vão ter uma caganeira, mas isso passa, entendeu? Ele falou desse jeito, vocês vão ter uma diarreia, isso passa. E saiu. Mas não passou não, meu amigo, porque eu me lembro que o Brizola uma vez, ele foi num debate, acho que foi até no Nordeste, entendeu? Ele deve ter pedido 10% dos votos dele para presidente da República por causa desse problema da UERJ. Porque ele foi num debate no Nordeste, por exemplo, o cara falou, mas o senhor fala que é democrata, mas não nomeou o candidato mais votado da UERJ, botou um títere seu lá, porque era o Fayal, né? Ele nomeou o Fayal, né? Que era um títere dele do PDT. Aí ele falou assim, não sei o que, não conseguiu responder, entendeu? E se desmoralizou com esse negócio da UERJ, entende? Falava que era democrata, não sei o que, e o pessoal sempre julgava isso na cara dele. Mas então, essa é a primeira questão. Agora, uma crítica inicial que começou a ser julgada contra as UERJ, que eu me lembro, e que me deixava irritadíssimo, que as UERJ é uma entidade sindical. Que entidade sindical o quê, rapaz? Além de ser sindical, ela sempre lutou, não existiria conquistas acadêmicas, entendeu? E conquistas, por exemplo, de ordem científica aqui dentro, se não fosse as UERJ, tu perde, não. Por exemplo, a eleição direta para reitor, quem é que conseguiu aqui dentro? Foram as entidades, entende? Elas é que conseguiram essa eleição direta. Como é que se chama? Essa democratização dos conselhos universitários, você acha que existia? Você acha que você entrava dentro de conselho universitário antes dessas entidades? Não entrava de jeito nenhum, os caras faziam as reuniões dele lá de congregação, todas elas lá fechadinhas, entendeu? A gente é que abriu esse negócio, sabe? Hoje a coisa mais comum do mundo é você ter uma reunião do conselho universitário e encher
aquela galeria ali para o pessoal assistir as reuniões, que é uma conquista notável isso, né? Você ter eleição direta para o executivo e ainda ter abertura do poder legislativo da universidade, isso é uma conquista imensurável. Isso no plano, por exemplo, acadêmico geral. Agora, acadêmico particular, isso aí eu faço questão de resgatar. Se você, aliás, isso aqui eu tenho esse caderno aqui. As do UERJ fez a primeira mostra de trabalhos científicos da UERJ. Fomos nós que fizemos, entendeu? Eu tenho esse caderno aqui. Depois eu vou ter que procurar para te encontrar. Não esqueça de cobrar esse caderno, não. Porque esse caderno é uma peça, entendeu? Eu te entreguei o papel, né? Então esse papel aí, esse papel é histórico, entendeu? Isso é a fundação das UERJ. Ninguém deve ter esse papel. Eu acho que primeiro o Ricardo, por acaso, tem esse papel. Porque eu sou muito cioso de guardar as coisas, então eu guardo. Mas está aí. Essa aí é a comissão de formação das UERJ. Era para o UERJ, depois se transformou em as do UERJ. Mas como eu estava falando, a gente fez a primeira amostra de trabalho científico da UERJ. Uma coisa notável, porque você tinha trabalho. Quantos trabalhos científicos que tivemos naquela amostra? E nós temos resumo de todos eles, desde a área biomédica, passando pela área de ciências urbanas, ciências sociais, ciência e tecnologia, engenheiro publicando trabalho, médico publicando trabalho, engenheiros professores, né? Médicos professores publicando trabalho. Então foi uma outra conquista enorme, entendeu? Que as do UERJ teve, né? Então tá aí. Resumindo a história das do UERJ, é isso, entendeu? Essas conquistas todas que nós tivemos, tanto no plano científico, no plano acadêmico, no plano material, de melhoria de condições salariais e de trabalho, tudo isso se deu pela atuação dessas entidades, das do UERJ junto com as outras entidades. Então eu costumo dizer o seguinte, a UERJ tem um crivo, entendeu? Ela pode ser dividida em duas etapas, uma antes dessas entidades e outra depois, não tem dúvida nenhuma. Até a questão do entrosamento de uma coisa que até hoje não foi superada, né? Até o entrosamento, por exemplo, entre o campus e a área biomédica foi feito através das entidades, minimamente, né? Minimamente. Porque até hoje ainda é uma distância incomensurável. Pô. Você deve ter 200 metros do hospital até o campus e essa distância continua enorme. Eu não sei se algum disso vai ter solução, não. E talvez também não seja tão... É importante ter esse imbricamento em determinadas circunstâncias, em outras não tanto. Mas até essa coordenação entre os vários campos, entendeu? Vários setores da universidade se deu também por atuação das entidades. Porque as entidades elas vão para todo lado. Você já viu reitoria, por exemplo, dentro do campus, dentro do hospital de Pedro Ernesto? Se ela for ali, vai ser 2 vezes por ano, entendeu? Agora as entidades estão lá sempre, entendeu? As entidades estão sempre, né? Então é isso, quer dizer, resumindo, o papel dessas entidades, mais uma vez eu coloco a modéstia à parte, né? Elas foram, assim como eu digo, tiveram um peso enorme no avanço, entendeu, da universidade. E até para fora, né? Porque as do UERJ, por exemplo, teve um papel importantíssimo na fundação do ANTE, Sindicato Nacional, né? As do UERJ participou de todos os grandes movimentos democráticos. Até naquela luta, por exemplo, eu não sei se eu estou sabendo a memória atrapalhada, até na luta, por exemplo, das diretas já, acho que a gente teve... Direta já que por quando mesmo? Foi 84. Pois é, a entidade já estava atuando nesse sentido, entendeu? Mobilizando como outras entidades faziam. Bruno, você assume em 83, não é isso? Eu assumo. O primeiro presidente da UERJ foi o Ricardo, né? Depois veio o Lauria. E eu sou o terceiro. Como era aquele momento para a formação de chapa? Ao contrário de hoje, quando a gente olha essa primeira fase das UERJ, havia muita presença do pessoal da área biomédica, da Faculdade de Medicina. Como era a conversa de vocês para a formação de chapa? Como era a relação política lá dentro?
Havia também uma questão nesse momento e era a demissão de professores, porque os professores poderiam ser demitidos. Né? É. Havia um tipo de receio de se expor, estando à frente de um sindicato, a própria relação ainda com a reminiscência da ditadura militar. Você falou agora há pouco que as UERJ surge quando, no momento que o Lula estava sendo preso ainda por conta de movimento sindical. Como é que vocês sentiram? Qual era o sentimento de vocês com essa relação, Temur? Olha, em primeiro lugar, quer dizer, a questão digamos assim, das UERJ internamente, a gente nunca teve divergências não, entendeu, sabe? Porque a gente estava vivendo um momento em que as pessoas estavam muito voltadas para o inimigo comum, né? E isso fazia com que você não tivesse muitas briguinhas, sabe? Aquelas brigas medíocres, entendeu? De querer poder, essas coisas. Isso no início das UERJ isso não existiu não, sabe? As pessoas se reuniam para fazer uma chapa para a diretoria, não havia brigas, entendeu? Ah, um querendo ser presidente, outro querendo ser o vice, isso não existia, certo? Porque, como eu disse para vocês, a fundação e a evolução das UERJ se deu num período de transição da ditadura para a democracia. Então a gente estava muito mais voltado para um inimigo comum. E outra coisa, isso explica também o fato de que, embora você tivesse medo, o medo existia, certo? Você, por outro lado também, você estava num período de abertura em que os caras não podiam se mostrar muito não, sabe? Reprimir muito não, entende? Então a gente teve essa questão aí que minorou um pouco essa questão da repressão, né? Porque como já é uma entidade que já nasceu com um movimento social muito forte, os caras também tinham medo de te confrontar, entendeu? Sabe? Eu acho engraçado, até não tem muito a ver com as do ERJ, não, mas tem a ver com a minha própria vida, mas foi concomitante às do ERJ. É que nessa mesma época, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho social lá na Vila Cruzeiro, que hoje se transformou naquele inferno. Eu fazia um trabalho social ali, não tinha esse problema de droga, né? O negócio da droga estava começando. Vou fazer um parênteses aqui para dizer que no fundo da associação que eu trabalhava, que eu atendia doentes, uma vez eu virei, ela tinha um quintal, uma vez eu virei para o seu João, que era o senhor que era a grande liderança lá, embora idoso. Eu falei assim, seu João, o que esses meninos estão fazendo aí atrás aí? Era um sábado, entendeu? Eu fazia atendimento lá no fim de semana. Eu falei assim, eles estão fumando um negócio aí. Devia ser maconha, né? A gente nem tinha noção do que ia se transformar. Agora, eu fiz esse parênteses só para contar uma história, que eu acho interessantíssima. Porque aquela favela, eu estou desgredindo um pouco, para chegar naquilo que você falou, entendeu? Para voltar naquilo que você falou. Aquela favela que pertencia ou pertence ainda à Igreja da Penha. Que era o dono lá quando eu trabalhei, era o padre lá em cima, o monsenhor lá da Igreja da Penha. E uma vez o seu João me levou lá para me apresentar para o padre. Quando eu fui apresentado para o padre, eu já trabalhava lá, eu tinha 60 pessoas. Eu ia lá 2 vezes por semana, tinha 120 pessoas por 2 dias, pô. Agora, vai mexer com um médico, meu amigo, que atende 120 pessoas por dia. Aí cheguei lá em cima, o padre virou para mim assim, aí ele falou assim, seu João, esse aí é o doutor que está aí atendendo, o médico, né? É o médico que está aí agora? É esse mesmo. E aí, seu João, ele veio de Cuba? Eu enchia a barba e tal, né? O cara manjava que eu estava ali, não era só para atender, né, pô? Ele manjou que eu estava ali para fazer um trabalho político também, né? Agora, eu estou contando essa história para dizer o seguinte, por mais que a repressão seja forte, ela também tem a sua fraqueza. Porque eu pensei comigo, esse calhorda desse padre, entendeu? Desculpa o termo, mas pode existir padre calhorda também, não tem? Como tem médico calhorda, tem engenheiro calhorda, pode existir padre calhorda. Eu pensei, esse padre calhorda, ele queria me dar um pé na bunda daqui, mas ele não pode, entendeu? Ele não pode. E não podia mesmo, não. Porque como é que ele vai fazer isso, pô? Como é que ele vai chegar para os
os apaniguar para as pessoas que ele governa lá embaixo, assim, eu mandei o médico de vocês ir embora, os caras iam linchar ele, pô. Como é que o senhor tira o médico nosso aqui, pô? Entendeu? Mas isso aí eu transporto aqui para a questão das UERJ, entendeu? A gente atuava com certo receio. Você via que os donos, entendeu, da universidade tinham um verdadeiro pavor da gente, queria te mandar embora, mas não podia, pô. Não podia. Porque você já tinha um apoio, entendeu? Da massa de professor, da massa de funcionário. Não era só eu, não. Qualquer pessoa que lidasse dentro das entidades tinha isso. Mas não sei se respondeu mais ou menos a sua pergunta. E as greves, Bruno? Você pode ter alguma greve durante o seu tempo de... Como? Greve. A greve. A greve... Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito... Alguns de nós ficamos muito estigmatizados por causa desse negócio de greve, né? Porque geralmente as pessoas têm uma visão completamente deturpada de greve. Tem uma visão deturpada de greve e todas elas se beneficiam de greve, né? Porque uma coisa eu digo para você, meu amigo, se não fosse greve, você não teria conquistas aqui, não. E a greve é a última coisa, é o último meio que você lança a mão para conquistar alguma coisa. E nenhum grevista gosta de fazer greve. Mesmo porque, entendeu, quem faz greve, você envelhece em um mês o que você envelheceria em 2 anos. Quando eu fazia greve, rapaz, eu era presidente de associação, era secretário de associação, eu estava na linha de frente. E isso te traz um estresse danado, entendeu? Uma por causa desse negócio que você falou, você está na frente de greve. Teve um colega meu uma vez que falou, Bruno, eu não sei como é que você até hoje não te mandaram embora aqui do hospital. Foi um colega meu que falou para mim, disse para mim, entendeu? Não sei como é que te mandaram embora, pô, até hoje. Porque se existe um lugar perigoso para você fazer greve, é o hospital, né, pô? Sabe? Mas não tem nenhum impedimento para fazer, não. Eu fazia porque não tinha impedimento. É lógico e evidente que eu sabia fazer triagem, eu fazia triagem, entendeu? Eu não vou negar atendimento para um camarada que está com uma dor no peito, tá? Agora, uma pessoa que está com uma lesão de pele, eu posso perfeitamente convencer, olha, meu amigo, isso aqui, você até medicava o até na porta dela, até fazendo um piquete, entendeu? Sabe? Mas, então, respondendo a sua pergunta, primeiro, as conquistas não seriam possíveis sem greve. Segundo, a greve é plenamente plausível desde que você faça com responsabilidade, né? Terceiro, se você não tiver o apoio da massa que você representa, você não tem greve, entendeu? Certo? Eu nunca barrei, por exemplo, ninguém em piquete. A gente nunca fez piquete. Eles falavam que é piquete, né? Mas não é piquete. É comissão de dissuasão, de convencimento. Então, como é que a gente fazia greve ali na porta da UERJ? Pegava aquele portão ali do Lúlio Filho, ficava ali na porta, e aqueles professores que queriam entrar, alunos que queriam entrar, a gente convencia a não entrar, entendeu? Muitos brigavam, muitos queriam bater na gente, certo? Mas isso era uma minoria, porque a maioria das pessoas compreendia e voltava para casa, né? Então, é uma forma de luta muito importante, é importantíssima, é fundamental, né? E que sempre assim, ela sempre despertou pavor, entendeu? Entre os dominantes, né? Quem domina tem verdadeiro pavor de greve, entendeu? E daí elas serem, digamos assim, vilipendiadas de toda maneira, né? Se existe uma coisa que é vilipendiada, é a greve, né? Sabe? E que você quer ver como é que é a própria imprensa, por exemplo, né? Eu não te contei a história, quando eu fui candidato a reitor aqui, que o Jornal do Brasil soltou uma manchete dizendo o seguinte, o UERJ tem até piqueteiro como candidato. Olha que forma de você se dirigir a uma pessoa, rapaz. Tenha paciência, você vê que o cara estava querendo te queimar, entendeu? Né? Isso chegou até na minha terra, lá nos Cafundós de Minas Gerais. Estão dizendo que você é piqueteiro, o que é isso? Você nem sabe o que é isso. No interior a gente nem sabe o que é isso, entendeu? Mas só para você ter uma ideia de como são calhorda essa imprensa, você nunca viu algum órgão de imprensa falar assim, olha, amanhã, certo? Os trens da central vão parar. Não, eles não noticiam isso.
Não existe nenhum sindicato, nenhuma instituição de classe que faça uma greve sem avisar antes da imprensa, entendeu? Aqui na UERJ, por exemplo, toda greve que eu fiz avisava. Antes de entrar na greve, eu falei, olha, a gente vai entrar em greve aqui. Cadê que eles noticiavam isso, que você ia entrar? Por quê? Porque isso, entendeu? Quando a pessoa chega lá e vai, pô, mas você não me avisaram que ia fazer greve? Lógico que eu avisei. Só que eles não me comunicaram isso para vocês, entendeu? Eu avisei a imprensa sim. Agora eles não avisam exatamente para isso, para você ficar contra mim. Entendeu? Agora, eles não avisam no início da greve, né? Agora, quando vai terminar, aí acho que eles fazem questão de avisar, né? Aí eles avisam, entendeu? Certo? Mas, ou seja, é uma forma de luta tão contundente para quem é oprimido que os opressores detestam essa forma de luta, entendeu? E a maioria das pessoas, meu amigo, que você falar isso, elas vão até refugar, entendeu? Sabe? O tanto que a ideologia digamos assim, colocada na cabeça das pessoas, né? Mas eu não tenho dúvida, entendeu? Eu fiz, faço e farei quando puder, né? Até como aposentado eu farei. Mas é isso. Não sei mais se teria mais alguma coisa para falar. Só uma questão, Bruno. A tua relação com a reitoria, assim, na época que você foi presidente das BR, foi tranquila nesses movimentos que você teve à frente? Como é que era essa relação? Tinha uma atuação mais direta também, porque se negociava acordo coletivo com a reitoria naquela época, né? Você relevava, né, as antipatias, né? Porque chega num momento que ali, então, digamos assim, a pessoa não está só a pessoa física, né? Está a pessoa social, né? Então, por exemplo, eu era presidente das UERJ, tinha que conversar, por exemplo, com o Faial, né? E aí, até existia uma foto minha com um dedo no nariz do Faial, entendeu? Existia também esses pegas, entende? Sabe? E havia momentos em que as coisas... Eu estou falando o nome do Faial porque ele foi o reitor e que eu era presidente na época. Eu era uma pessoa até que eu gostava muito dele, entendeu? Uma pessoa muito gentil até. Tinha lá seus defeitos, uma pessoa... Foi um reitor que deixou muito a desejar. Agora, como pessoa, era muito tratável. Mas aí você tinha esses embates, mas que até pela situação da universidade não permite, entendeu, esses ranços assim muito extremados, sabe? Eu nunca tive brigas assim de chegar, vias de fato. Essa foto, por exemplo, realmente aí a gente teve uma discussão áspera nesse dia. Aí o cara pegou lá a foto no momento em que eu estava de dedo em riste, entendeu? E ele também respondendo, né? Mas, de qualquer forma, era uma convivência que era possível, né? Porque, inclusive, a UERJ tem um aspecto que é interessante isso, né, rapaz? A UERJ tem um aspecto que é diferente de muitas outras universidades e diferente de muitas outras coisas. Eu até me reporto ao marxismo para explicar certas coisas. O Marx falava que o proletariado seria revolucionário porque ele se reunia, né, facilmente, né? Ele estava na fábrica, entendeu? É por isso que ela se transformou numa classe assim que fazia transformações, né? Porque os outros trabalhadores não estavam dispersos. O cara que trabalha em construção civil, trabalha no prédio aqui, trabalha no prédio, praticamente não se comunicam, né? Agora, em fábrica, não. Tanto assim que o proletariado sumiu, né? Não existe proletariado mais. Acabou a fábrica, pô. Quem não entender isso, não entende marxismo. Porque se Marx estivesse aqui hoje, eu não ia falar isso mais, entendeu? Eu estaria com outras formas de luta. Sem dúvida nenhuma, porque era um cara inteligente, pô. O cara inteligente não se liga, não se dirige por coisas imutáveis, não, né? Mas então, eu comparava muito a UERJ nesse sentido, por quê? Porque a UERJ, para o bem ou para o mal, meu amigo, ela está sempre na vanguarda. Por quê? Porque ela é uma universidade vertical. A explicação é isso, entendeu? É simples, não tem que complicar muito, não. É lógico, evidente que existem outros fatores, outros elementos, né? Mas este é primordial. Você tem uma universidade vertical, então, meu amigo, se você quiser
pressionar um reitor é fácil. Você desce lá do 10º andar, do 12º andar, vem puxando gente até na reitoria. Entendeu? Não é não é FRJ que você tem que sair de uma unidade para outra, caminhar 5, 10 quilômetros. Você não vai fazer isso. Né? Então é por isso que a universidade sempre ela foi vanguarda. Ela sempre foi vanguarda, para o mal ou para o bem. Esses últimos acontecimentos da UERJ aí, entendeu? Isso existiu porque era uma universidade vertical. Existiu por causa disso? Não, mas em parte por causa disso. Né? Porque esse pessoal que fez essa luta aí contra a reitoria e tal, se beneficiaram também dessa questão da universidade ser vertical, entendeu? Sabe? Eu até, não sei onde é que eu escrevi isso, se você quer fazer um movimento na universidade, eu me lembro naquela fatídica greve de 9 meses, quando o Nival era reitor, aquilo foi um negócio... Rapaz, era muito fácil aquilo, é só fechar o elevador e pronto. O que eles faziam? Fechavam o elevador. Fechando o elevador, acabou. Você não tem aula mais, entendeu? Se você quer fazer uma greve, digamos assim, selvagem, né? Selvagem. Aí ela vai para o mal, entendeu? Porque para você fazer uma greve desse jeito, basta você chegar lá, botar uns 10 ou 15 fazendo um piquete na frente do elevador, que a universidade para. Pelo menos no campus do Maracanã, né? Mas é isso.